A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobeiro, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós estudaremos a lição de número 6, que tem como título O Livro de Esther. É um livro bastante conhecido, é um livro que vai nos trazer bastante revelações e essa aula, por sinal, vai ser uma aula muito benéfica, ou seja, vamos trazer informações aqui bastante importantes. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que nós iremos aprender muito com essa primeira aula do livro de Esther, tá bom? Então, antes de nós começarmos, gostaria de pedir para você 3 coisas importantes. Primeiro, deixa aquele like do céu, aquele like abençoado que abençoa o canal. Também deixe seu comentário, diz aí de onde você de que localidade do Brasil ou do mundo você está falando. Se tem alguém de fora, de outro país, deixa aqui nos comentários. Vai ser uma alegria do meu coração poder deixar um coração, deixar uma palavra de bênção e de vitória para a tua vida. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo. É muito importante que você compartilhe com aquela pessoa que ainda não conhece o nosso canal e eu tenho certeza absoluta que ela será abençoada com esse maravilhoso conteúdo, porque fazemos aqui um conteúdo com bastante responsabilidade, tá bom? Então vamos lá, entendendo todas essas questões que foram passadas, vamos aí para o nosso texto áureo. O texto áureo do livro de Esther, né, se encontra no capítulo 4, versículo 14. Vai dizer o seguinte, aqui o texto áureo ultrapassa o limite da lição, né? Mas é importante que se deixe claro esse versículo. Se você ficar calada numa situação como esta, ou seja, há uma omissão, poderia acontecer ou haver uma omissão da parte de Esther, que no caso se chamava Radassa, que tem por significado murta, e agora, nome trocado, Esther significa estrela. O que seu tio vai falar? Ele vai dizer o seguinte: do céu virão socorro e ajuda para os judeus, ou seja, a omissão, a suposta omissão de Esther não impediria o trabalhar de Deus. E Mardoqueu continua, e eles serão salvos, os judeus serão salvos, não deixarão de existir, porém você morrerá. Então há uma pré-condição, de acordo com a omissão. Deus salvará o seu povo, mas a sua omissão pode ocasionar ou resultar na sua própria morte, na sua própria condenação. E além da sua morte e da sua condenação, a família do seu pai desaparecerá, porque os seus pais já não estavam vivos mais nesta época, ou seja, não haverá descendentes. Mas quem sabe? Ponto de interrogação. Quem sabe? Ou seja, Esther pode ser a possibilidade. Esther pode ser a responsabilidade da salvação ou o meio pelo qual vai vir a salvação para o povo judeu. Então talvez você tenha sido feita rainha, Mardoqueu vai dizer para Esther, justamente para ajudar numa situação como esta. Então a posição de rainha contribuirá para que o plano de Deus se concretize e realize. Então é importante, o cargo que nós exercemos, a função que nós exercemos, tudo aquilo que nós praticamos contribui de forma plena para o quê? Para o avanço do Evangelho,
para as bênçãos de Deus serem estabelecidas para o povo, ou seja, nós somos o meio, o canal de bênção. Mas e se nós desistirmos, nós pararmos, olharmos para trás, largarmos a cruz e deixarmos Jesus? A obra de Deus, mesmo assim, continua. Deus ainda continua sendo Deus. É o que Mardoqueu está querendo dizer para Esther. Verdade prática, a perfeita vontade de Deus é a que nos guia por caminhos que levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. Palavras como vontade, como guia, como cumprimento e também propósito, são palavras aí que estão dentro da verdade prática e que falam muito aí conosco, tá? Leitura bíblica em classe, Esther capítulo 1, do 1 ao versículo 9. Separei, grife aí, versículo 1 e versículo 1 e versículo 2. Depois, versículo 3 e 4, né? São concomitantes aqui. Versículo de número 5 e também versículo 6. Depois você separa 7 e 8 e o versículo 9 nós estamos entrando aí em uma outra história, a de Vasti. Queria resumir aqui para você o que está acontecendo aqui, porque é a nossa introdução do nosso livro. Para entender melhor, nós estamos falando do terceiro ano do rei Assuero, ou em grego Xerxes. Aonde está acontecendo tudo isso? Na capital do império, que é Suzã. Império esse dividido em 120 províncias, que vai da Índia até a Etiópia. E o que é feito, o que acontece, o que é que introduz a história de Esther? Um grande banquete realizado dentro de um prazo de 6 meses, ou seja, meio ano é feito aí um banquete. E esse banquete é feito para quem? Para oficiais, servidores, chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, governadores e pessoas da nobreza. Durante 6 meses, o que é que aconteceu? Qual foi o grande objetivo? Exibir todas as suas riquezas, exibir todo o luxo do palácio e também do império e o esplendor da sua corte. É interessante que depois dos 6 meses, isso eu estou só aqui dentro do capítulo 1, tá bom? Depois dos 6 meses, há um período de 1 semana que é feita uma grande festa, mas não é no palácio, é no pátio do palácio. E você vai entender que é feito essa festa de 1 semana para ricos e pobres da capital Suzã, tá bom? E durante 1 semana é apresentado também algumas demonstrações de poder, de luxo, de riqueza nos seus adornos. Por exemplo, o pátio foi enfeitado com cortinas de algodão, brancas e azuis. Elas foram amarradas com cordões de fino linho vermelho, presos por argolas de prata a colunas de mármore, ou seja, as colunas de mármores serviam como escória para essas grandes cortinas que eram feitas de algodão brancas e azuis, e esses cordões eram de linho fino, vermelho, e assim também as argolas que seguravam essas grandes cortinas eram de prata, tá? E o piso, né, desse jardim do palácio, ele era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco e de madrépérola, né, e de pedras preciosas. Os sofás que estavam em volta ali daquele pátio, recebendo os habitantes de Suzã, eram feitos de ouro e também de prata. Os convidados tomavam vinho à vontade e assim foi ordenado, em copos de tamanhos diferentes e de desenhos diferentes, cada um do outro, tá?
E é nesse momento, versículo 9, que a rainha Vasti também está oferecendo no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. E aqui nós paramos, porque o nosso texto vai até o versículo de número 8, na verdade, tá bom? Então a rainha Vasti nós iremos falar em um outro momento. Entrando aqui na lição, já que você entendeu essa introdução da nossa revista e a introdução também do texto que é apresentado, entendendo também que é importante lembrar que a história de Esther, uns dizem que foi escrito por Esdras, né? Adiantando um pouco aqui, mas fato é que essa história foi tirado do livro das crônicas dos reis da Média e Pérsia. E aqui, dentro da nossa introdução, vamos aqui falar um pouco mais, aí você compreende um pouco melhor sobre essa questão do nome Deus, né, dentro do livro. Esther, por sua vez, tem como característica singular sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa estar patente no livro, tá? O roteiro é por inteiro uma manifestação da providência divina. Dos 167 versículos que são apresentados no livro de Esther, para você ter uma noção, 195 vezes a palavra rei é mostrada. A palavra seu reino, 28 vezes. E a palavra Assuero é apresentada 29 vezes. E a palavra Deus não é mostrada e nem apresentada nenhuma vez. A mesma crítica que fazem ao livro são os mesmos argumentos que dizem que todo hino ou música cristã deve conter o nome de Deus, tá? Então isso é uma observação para ser feita aqui. Eu fiz uma análise, uma pesquisa nos meus livros que eu tenho aqui, minhas bíblias de estudo, e eu encontrei algo bem coerente que precisa ser mais estudado, é por isso que eu quero passar para os irmãos depois analisarem, pesquisarem mais, e se acharem alguma coerência, os irmãos aí depois deixem no comentário para a gente também poder pesquisar um pouco mais sobre essa questão. E eu encontrei em uma das minhas bíblias um comentário que falava justamente sobre o nome de Deus em Esther. E ele foi muito enfático em dizer que no antigo texto hebraico havia 5 ocasiões em que o nome de Deus estava oculto, sendo abreviado. As letras J, H, V, H, que no caso são transliterações, né? Traduzem para nós Jeová. Aparece em 4 versículos que eu vou apresentar. E as letras, na verdade, né? E, H, Y, E, H, que é a nossa tradução para eu sou o que sou, é apresentada em um versículo. Então, essas letras foram usadas como acrósticos em certas declarações. E em 3 dos manuscritos foram escritas com letras maiores do que o restante do texto, de modo que permaneciam destacadas no rolo. Quais são esses 5 versículos? Eu quero apresentar primeiro os 4, ao qual o acróstico JHVH para Jeová aparecem. Primeiro versículo, todas as mulheres darão, declarada por Memucã, capítulo 1, versículo 20. O segundo versículo, venha hoje com Amã, declarado por Esther, capítulo 5, versículo 4. Tudo isto não me satisfaz. Agora, declarado por Amã, capítulo 5, versículo 13. O último versículo, que já o mal já lhe estava determinado, declarado pelo autor do livro, capítulo 7, versículo 7, o acróstico Jeová aparece. O acróstico eu sou o que sou
EHYEH, que é a transliteração, aparece no capítulo 7, versículo 5. Quem é esse? E onde está esse? Declaração feita pelo rei Assuero. Então depois eu queria que você, um bom estudante da palavra de Deus, pegasse essa informação e estudasse um pouco mais para você compreender, entender. Não foi tirado de internet, tá bom, irmãos? Não é internet, aqui eu não trabalho com fontes duvidosas da internet. Foi através de pesquisas das minhas próprias Bíblias da CPAD que eu compro, livros da CPAD que tem mais aqui em cima, e não trabalho com fontes inexistentes, tá? Então, seria importante os irmãos procurarem saber mais informações, até para que, ao ponto de surgir, porque sempre vai surgir essa pergunta nas aulas, você tenha algo por inferência ou não para apresentar para os irmãos e assim sanar algumas dúvidas, tá bom? A organização do livro, a categorização de Esther. Esther pertence ao livro dos escritos, tá? E integra também o Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Nós já aprendemos isso, tá bom? Em outras aulas. Esther está, porque a Bíblia hebraica é dividida em 3, né? Ketuvim, que é os escritos, a Torá, que é o Pentateuco, e o Neviim, que é os profetas. Tudo isso forma o conjunto da Bíblia hebraica, que é a Tanakh, que, como eu já falei, T de Torá, N de Neviim e Torá, T de Torá, N de Neviim e K de Ketuvim, tá? Então, Tanakh. Aí você entende que Esther está agrupado no livro dos escritos. A categorização de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia hebraica, ou seja, estão todos nos livros históricos. Aqui o autor apresentou Megilot. O que é esse Megilot ou Megilot, né? Nós temos aqui a apresentação das festas, ao qual alguns livros eram lidos. Eu queria deixar destacado aqui para você marcar e depois fazer a sua pesquisa. O sábado da Páscoa era cantado o Cântico dos Cânticos. A festa das semanas era entoado o livro de Ruth. A festa do Purim era lido o livro de Esther. A festa do Sucote era lido Eclesiastes. A 9 de Ave era feito a leitura de Lamentações, ou de Avi, né? Vamos lá. Entendendo essa questão, subtópico de número 2, características literárias. Nós temos aqui o Esther, né, como eu já disse, 167 versículos, espalhados entre 10 capítulos, que tem como objetivo trazer a historicidade de um fato. Detalhes factuais são apresentados como nomes, datas, lugares, tá? E a fonte primária, ou seja, esse livro é a fonte primária para o surgimento da festa do Purim. O estilo aqui é menos diálogo, como aquele que nós estudamos da lição 5 para trás, que era do livro de Ruth. Aqui não, aqui o estilo é narrativo e menos diálogo. Então, o texto, ele é mais narrador do que personagem. Então, isso é fato. Autoria e data. Ele foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império. O autor deixa claro aqui também que ele foi datado ainda no século V, por volta do ano 460 a.C., logo após a morte de Assuero ocorrida em 465. O autor empregou algumas palavras persas, daí o fato de que esse autor viveu na Pérsia, tá? Na Pérsia,
e em meio ao hebraico, mas não fez uso algum da expressão originária de grego, né? Ou seja, se tivesse alguma menção, alguma palavra em grego, alguma letra, alguma coisa que indique uma escrita grega, nós poderíamos datar ele da época de Alexandre o Grande, mas nós não temos, tá bom? Então aqui o que nós podemos tratar aqui? Primeiro, a história de Esther foi obtido das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, isso é fato. Preste muita atenção agora, ó. O banquete de casamento em que Esther tomou posse como rainha ocorreu no 7º ano de Assuero, no ano 479 a.C. O livro começa a falar do 3º ano. Então aqui a rainha Esther vai tomar posse no 7º ano do seu reinado. 4 anos depois da celebração que resultou no divórcio de Vasti. Entre os dois acontecimentos, Xerxes, né, que é o nome posterior grego, tenha feito sua mal-sucedida expedição à Grécia. Assim ele retornou da sua derrota vergonhosa em Salamina no ano 480 a.C. Ou seja, ele vai para uma batalha mal sucedida, ele perde a batalha para os gregos. Isso é ano 480. Lembra que eu falei agora há pouco que o reinado, a rainha Esther foi empossada no ano 7º do reino do rei Assuero, no ano 479. Então quer dizer que ele foi para a batalha, 1 ano depois ele se casa com a rainha Esther. Ou seja, 1 ano antes ele havia participado dessa batalha e assim ele havia perdido a batalha para os gregos. Os acontecimentos, aqui um ponto importante, tá, meus irmãos? Ó, ponto importante também, tudo é importante que a gente está falando. Os acontecimentos do livro variam do 3º ao 12º ano de seu reinado, que vai de 483 a 474 a.C. Ou seja, nós estamos falando de um período ao qual acontecem as histórias do livro, num período de 9 anos. Essa é a base. Então, o texto redigido aos leitores não familiarizados com os costumes do império, o escritor está familiarizado com os assuntos persas. Tudo indica uma escrita no período antes de 332 a.C., né? Então foi antes do Alexandre o Grande começar as suas empreitadas de vitórias aí pelo Império Grego, né? Então vamos lá. Então as datas elas variam um pouco, né? 332, o livro é datado 460, então há variações. Então se chega-se a uma base. Eu não posso falar que foi posterior ao Império Grego, porque não foi. Foi anterior ao Império Grego. Então eu pego o Império Grego, que no caso, a ascensão da Grécia sobre a Pérsia se deu no ano 330, tá? Então é bem anterior, tá? Então vamos lá. O tópico 2, o contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Aqui ele nos dá umas datas bem importantes. 722 a.C., houve a queda do reino do norte sobre os assírios. Judá, que é o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico, enquanto já havia passado 100 anos que Samaria, que no caso era Israel, porque o reino estava dividido, né? Dividiu-se depois da morte do rei Salomão. Então 100 anos a Samaria, que no caso era Israel, já estava sob o domínio dos assírios. E 100 anos depois, no caso aqui, você vê
a Babilônia invadindo Jerusalém, no caso, Judá, levando cativos em 605, em 597 e 586, conforme Jeremias já havia profetizado que esse cativeiro duraria 70 anos. Então, Jeremias 25 e 11, você vê Deus deixando bem claro o início desse cativeiro. E o 29 e 10, falando sobre a duração e o fim do cativeiro, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Ezequiel é importante nós salientarmos isso daqui, já que ele apresentou Ezequiel, falarmos que foi nesse período ao qual o povo estava na Babilônia, em que Ezequiel fortemente inaugurou a sinagoga. Então a sinagoga que nós conhecemos hoje é uma atribuição ao período da Babilônia, ao qual eles não tinham mais o templo, mas eles estudavam, eles tinham liberdade de culto, então eles criaram as sinagogas para poderem aprender a palavra de Deus e ensiná-la, né? Então vamos lá. O fim do exílio. Em 539, Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno. Então aqui nós vemos claramente em Esdras capítulo 1, versículo 1, o texto dizendo: e o Senhor tocou no coração de Ciro. Se você pega Isaías capítulo de número 44, versículo de número 28, vai dizer: sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Ou seja, e digo de Ciro, ele é meu pastor, e me fará tudo o que me apraz. Então aqui você tem as profecias de Isaías, que dão aí por volta de 100 anos, 200 anos, se não me falha a memória, isso mesmo. As profecias de Isaías são 200 anos antes de Ciro nascer. Então quando ele olha a profecia, alguém mostra para ele, ele diz: não, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer. Então ele liberta o povo judeu e assim eles começam a voltar para a casa da Babilônia, né? Então, o pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa. Então, lembrando que isso daqui é apenas um resumo anterior e posterior, tá bom? Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Dado importante apresentado pelo autor: 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia, ou seja, em Suzã e nas 120 províncias que existiam naquele império. A maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Ou seja, se você pega os dados, 50 mil judeus voltaram para Jerusalém, que estava arrasada, destruída, sem perspectiva nenhuma, mas com o decreto do rei, e apenas 50 mil, de um total de 1 milhão. Então, se você pega isso em porcentagem, 5% dos judeus que estavam em Suzã e também nas províncias voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá. Isso no montante de 1 milhão de judeus, tá? E aqui também, quando você olha Esdras capítulo 1, versículo de número 4, preste bem atenção. Quando a ordem de Ciro foi dada para que o povo voltasse, eles não voltaram sem nada. Preste atenção, Esdras 1 e 4. Os vizinhos devem ajudar. Isso é um decreto do rei, uma ordem do rei Ciro.
Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de voltar. Aí o texto continua. Deem o quê? Prata, ouro, gado, mantimentos e ofertas para o templo. No versículo de número 6, de Esdras capítulo 1, é apresentado que o povo também deu vasilhas de ouro, de prata e muitos objetos de valor. Então não voltaram de mãos abanando, tá bom? O versículo de número 7 vai dizer: Ciro, aí no caso agora é da parte de Ciro, do rei. Ciro entregou as tigelas de ouro, que foram 30, a Bíblia é bem clara lá nos números, né? Entregou também 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor, que somam ao total de objetos de 5.000. Isso você vai encontrar no versículo 7 até o versículo de número 10. Então, o versículo 11 vai dizer o seguinte: o total dos objetos de ouro e prata somam juntos 5.400 peças. O versículo de número 8, que é o versículo anterior, porque eu li o versículo 11, vai dizer também que Ciro entregou o mitredate e também o tesoureiro, né, que eram peças que faziam parte da mobília. Então você vê claramente que o povo voltou com tudo e com tudo o que eles tinham e que foram tirados por Nabucodonosor, né? O tópico 3, até aqui tá tudo bem, meus irmãos? Não se esqueça de deixar seu like, tá bom? Deixa o seu dedão aí, seu like, aquele like abençoado que vai ajudar aí nosso canal a crescer cada dia mais, tá bom? O tópico 3, o propósito e mensagem. Aí aqui, já que nós entendemos aqui um pouco da parte histórica, antes e depois e durante, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo. Aí voltamos lá no versículo 14, que nós lemos do capítulo 4, que é a leitura do texto áureo, onde fala: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Deus vai salvar, vai libertar e vai, mais uma vez, né, na verdade, porque o povo já estava... os 50.000 já tinham ido, é bom deixar isso bem claro, que os 50.000 já estavam em Jerusalém. Esses daqui que vão sofrer essa penalidade são os que ficaram nas províncias e na capital Suzã. Então, Mardoqueu crê que realmente Deus vai dar um novo livramento. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Eu sempre disse isso, né? Ó, acendeu a luzinha aqui. Eu sempre disse isso quando eu vou falar da Babilônia. O povo estava muito tranquilo. O povo havia comprado, vendido, o povo havia se casado, o povo estava muito tranquilo quanto às questões sociais da época, e também havia uma liberdade religiosa muito grande. Não eram como os egípcios, que os escravizavam até a morte. Lá não. Eles estavam sob o domínio, sob as taxas, mas eles tinham liberdade de plantar, tinham liberdade de colher, tinham liberdade de comprar, tinham liberdade de vender, desde que as leis estabelecidas pelo império e os tributos fossem pagos de maneira correta. Então eles estavam muito confortáveis. Então quando vem Esdras, Zorobabel e tantos outros, Josué, né, que no caso tem a tradução de Jesus,
e pede para o povo voltar, pede para o povo adorar, pede para o povo... O povo não quer saber disso, porque eles estão muito confortáveis. Para que eu vou sair de um lugar confortável e vou para uma cidade que está em ruínas, e o templo está em ruínas? Para que eu vou ajudar Neemias a erguer os muros e Esdras erguer o templo, sendo que eu estou aqui muito tranquilo, tem sinagoga aqui na esquina da minha casa? Para que eu vou arrumar problema para minha cabeça? Então assim eles estavam pensando. Só que logo após a saída do povo, começou a acontecer alguns problemas, né? E é o que nós vamos falar justamente agora, dessa falsa estabilidade, tá? Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem do extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora, o povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas agora no grande e poderoso Império Persa. Vamos analisar aqui, ó. Esther capítulo 3, versículo 7. No 12º ano do reinado de Xerxes, no dia 13 de abril, foi lançada a sorte. Ou seja, é nesse dia que está marcado para que o povo que está em Suzã, povo judeu, e em todas as províncias, fosse exterminado. O versículo 8 do capítulo 3 está espalhado por toda a província um povo que não segue as suas leis. Amã não define e não fala para Assuero quem era o povo e o porquê da sua execução. Versículo 9. Assine aqui, rei, um decreto para que sejam mortos. Aí um detalhe que talvez você não percebeu. Amã, no versículo 9, vai dizer, ó, eu prometo depositar nos cofres públicos da Pérsia 342 quilos de prata para pagar as despesas do governo e do rei. Amã fez essa proposta. O versículo 11, o rei vai dizer o seguinte: fique, Amã, com o seu dinheiro. E essa gente, que ele não diz quem era, eu entrego nas tuas mãos. Faça o que você quiser. No versículo 13, todos os judeus fossem mortos sem dó ou piedade. Ou seja, Amã, que era o primeiro-ministro, fez o decreto, pegou o anel do rei, que estava na mão do rei, que o rei deu para ele. Aqui há uma irresponsabilidade, né, de passar uma autoridade tão grande, que era o anel, que era o sinete, passou para Amã. Amã foi e carimbou as cartas que foram enviadas a todos os governadores, a todos os príncipes, a todos os povos e a todas as províncias, que no dia 13 de abril, porque esse evento acontece mais ou menos 8 meses antes desses acontecimentos, tá? Então você vê claramente que Amã aproveitou a situação e começou a definir o dia e a data. Por isso que ele lança sorte. Ele escolhe através de um tipo de adivinhação o dia, o mês e o ano que assim aconteceria. O versículo 15 do capítulo 3 de Esther diz que em Suzã a ordem foi lida, enquanto Amã e o rei se assentaram para beber, enquanto uma confusão se espalhava pelo império e pela cidade de Suzã, tá? Então aqui você tem claramente uma falsa estabilidade, ao qual, através dessa falsa estabilidade, o povo não quis voltar para sua terra, mas enquanto o povo estava lá reconstruindo,
Amã estava planejando a morte dos judeus. Não vou entrar em mais detalhes, porque nós vamos falar aí em outras aulas. Então acontece aqui a festa do Purim, né? O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa do Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, lançar, sorte. Esther 8, versículo 17. Além disso, entre os... não, isso daqui eu vou deixar por último, esse versículo. Capítulo 8, versículo 17. Vamos aqui para mais à frente, no subtópico 3. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do povo. Tá? O capítulo 7 de Esther, versículo 10, diz que depois da descoberta desse plano, enforcaram Amã. O capítulo 8, versículo 1, diz que Xerxes dá a Esther a casa de Amã e os bens, que não eram poucos, a Amã. Tanto é que ele queria pagar aos cofres públicos da Pérsia os prejuízos causados por essa matança, né? E lembrando que a partir do momento em que ele matasse um judeu, matasse uma família, aquela propriedade viria para o império, tá? Então essa era uma condição que foi colocada. Então o capítulo 8, versículo 1, Xerxes dá a Esther a casa e os bens de Amã. O versículo de número 2 vai dizer que Xerxes dá o anel sinete que estava com Amã a Mordecai. Por que ele faz isso? Porque Mordecai se torna o primeiro ministro do império no lugar de Amã, que agora já está morto. O versículo 9, Mordecai editou um decreto. Por quê? Porque a rainha Esther implorou para Assuero revogar o decreto. Ele diz, olha, eu posso fazer tudo. Eu mandei matar Amã, porque ele fez um plano de matar os judeus, mas o edito eu não posso revogar. Mas eu vou dar o meu anel sinete para Mordecai, que agora é o meu primeiro-ministro, e ele fará aquilo que lhe for favorável. E Mordecai faz um edito, um decreto, aonde é enviado a todos os judeus, a todos os representantes, chefes, governadores, príncipes, todas as províncias, dando autorização do rei para se protegerem nas 127 províncias. Esse fato aqui aconteceu 8 meses antes do ataque marcado, que no caso seria dia 13 de abril. Então daria um ano, praticamente quase um ano antes, né? Então aqui você vê claramente Deus trabalhando através de Esther, Mordecai e também o rei Assuero. Fato é que nesse fatídico dia, que durou 2 dias, na verdade, os judeus mataram 800 homens em Suzã, então durou o dia 13 e o dia 14 de abril. Alguns também fazem referência a março, porque é março e abril. E em toda a província durou o dia 13. E os judeus mataram 800 em Suzã. Primeiro foi 500 e depois foi mais 300. Dentre eles, os 10 filhos de Amã, que ainda não haviam morrido. E 75 mil dos seus algozes foram mortos nas províncias. É interessante que o texto apresenta que Amã iria pegar os bens desses mortos e iam ser enviados ou dados ou tido como propriedade do império. O texto vai dizer que os judeus que se defenderam e mataram seus opositores não ficaram com nenhum dos seus
bens. Porque esse não era o objetivo. O objetivo não era ficar com espólio. O objetivo era se defender dos seus agressores, tá? Fato é que Esther capítulo 8, versículo 17, diz o seguinte: além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. E assim a gente encerra essa introdução maravilhosa que nós acabamos de apresentar. Deixa aí seu comentário, deixa aí seu like, deixa aí o seu compartilhamento, isso é muito importante, tá bom? Fale aí o que você achou, o que você está achando, o que você achou mais interessante no livro de Esther. Deixa aí no comentário, deixa aí um ponto para ser analisado, não só por mim, mas por todos aqueles que estão ouvindo e prestigiando nosso canal, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.